Muito bem. Efetivamente, boa noite. Boa noite, boa noite, boa noite. Tudo bem? Estamos diretamente do canal Sejures. É TV Sejures? Como é que é o esquema aí? Hã? Só Sejures? Pô, espetáculo. Muito bem, eu sou Marcelo Nascimento, professor dessa disciplina bacana. E temos um desafio aí. Iniciamos a nossa maratona para o nosso concurso do Banco do Brasil. E a nossa disciplina, ela tem um conteúdo assim bem emocionante. O desafio nosso é a gente já começar a treinar aquilo que vocês vêm treinando desde o início dos estudos, aproveitando que a prova para o Banco do Brasil, né? Prova para banco, a gente vai agora evocar a nossa educação bancária. Então vocês vêm fazendo depósito na cabeça de vocês para que no dia da prova a gente jogue lá na prova os juros da aplicação do investimento, né? Então agora a gente vai treinar a teoria para quem estudou, exercício, e a gente vai dar alguns embasamentos teóricos aí com relação ao nosso conteúdo programático. Alguém aqui não fez teoria de informática para a prova do Banco do Brasil? Não fez teoria? Beleza. Não, também não? Joia. Também não? Mais alguém? Não? Também não? Teoria não? Leram o conteúdo programático? Viu a nossa disciplina lá, como é que a gente estava? Ah, o material? Ah, tá. Entendi. Mas alguém já achou no portal o materialzinho? Tá lá? Tá em PDF ou em apresentação de slide? Beleza. Eu prefiro assim que fica mais fácil para você estudar em casa, né? Ficar passando as questões e tal. Eu sempre peço para que eles disponibilizem a apresentação de slide. Eu acho que fica mais dinâmico, né? Muito bem. Na nossa prova, para quem não viu teoria, a gente vai enfrentar dois sistemas operacionais, certo? Dois programas que são chamados programas mais importantes, que sem eles a máquina não funciona. Os dois programas mais importantes que o computador precisa para funcionar, qual é, gente? Sistema operacional. Quais são os sistemas operacionais que vão cair na nossa prova? O Windows e o Windows tem marca? Tem versão? O Windows tem? Qual é o Windows? Windows 10. O Windows é de que empresa? Microsoft. O Linux é da Microsoft? O que o Linux tem a ver com o Windows? Tem alguma coisa sim. Os dois são sistemas operacionais. Eles foram desenvolvidos para quê? Para fazer a máquina e, além disso, servir de interface entre o usuário e o computador e todos os seus aplicativos, ok? Aí nós temos o Windows, que é de graça, certo ou errado? A gente tem que pagar, então tem que ter um direito, tem que ter uma licença, não é isso, gente? Porque o código dele é aberto ou é fechado? Beleza, quem está na teoria aí bacana, ajudando quem não viu a teoria, né? Então o Windows ele é fechado, ou seja, o núcleo, a alma dele é o quê? O código fonte é fechado. Eu posso alterar? Posso vender o Windows? Piratear a gente pode, né? Mas vender, eu vendo a licença dele? Não, quem vende é... Beleza, então nós temos o outro que é o Linux. Tem a versão do Linux na nossa prova? Sage Gran Rio botou qual? Isso, beleza. Essa empresa que desenvolve o sistema operacional, que é o SUSE Linux, que é o Linux da SUSE, tem como característica bacana com relação ao código fonte, que o código é fechado, certo ou errado? Porque o código é Então, se o código é aberto, significa que o Linux eu não preciso pagar para usar, certo ou errado? Mas existe algum tipo de programa que tem código fonte aberto que eu pago para usar? Eu posso pagar para usar? Isso não impede que ele seja chamado de software livre. Se ele é um software livre, significa que o código fonte do programa é aberto. Legal, gente? Se é aberto, significa que ele tem liberdade. Existe uma licença chamada GPL, que significa o quê?
para ajudar quem não veio aí. Estamos fazendo uma reprise rápida aqui, ó. Licença pública geral, que garante que o programa pode ser usado para qualquer finalidade, estudado, alterado, porque o código-fonte é aberto e distribuído livremente, ok? Então nós temos esse desafio do nosso primeiro encontro da maratona, desvendar esses mistérios dos conteúdos da nossa informática para a prova, começando pelo sistema operacional Windows e Linux. Show? Busquei questões da nossa banca, a gente vai ver que tem questões de anos lá atrás, mas que para a gente serve agora também, que não muda, ok? Então a gente tem uma questãozinha primeira lá de 2014, Banco do Brasil Escriturário. Vem dizendo assim, olha bem, o sistema operacional cujas características são utilizar código aberto e interface por linha de comando, vamos lá, é quem? É o da Mac, é o iOS, o Linux, o Windows ou o Android? Difícil? Então, para a gente começar, a gente tem que aprender que o Linux, ele tem o quê? Código-fonte aberto. Essa interface entre usuário e máquina pode ser interface gráfica, sim ou não? Sim ou não? Sim. Como é que é o nome da interface gráfica da SUSE Linux? Alega meu coração, fala, vai. Isso, delícia, isso, beijo no coração. Genome, então, Marcelo tem que saber isso para a prova? Aham. Por quê? Porque a banca especificou qual é o nome do programa, qual é a versão dele, SUSE Linux. Então, a interface do Windows, por exemplo, quando a gente abre o Windows, não aparece aquela tela cheia de íconezinho, que a gente chama de área de trabalho, desktop, que tem aqueles objetozinhos. A única coisa que a gente consegue fazer ali naquela tela é o quê? É personalizar, colocar nossa foto, mudar a cor, beleza? Uma imagem, uma paisagem. Agora, o Linux, eu consigo escolher qual a interface eu quero trabalhar. E por padrão, o desktop, a área de trabalho é qual, gente? Como é que chama? Vamos lá, de novo. Genome. Quem não estudou teoria, gravou isso? Gravou, amigo? Não? Ó. Genome. Se cair qualquer coisa na prova perguntando qual é a interface padrão do Linux da SUSE, é Genome. Ok? A interface é a área de trabalho, é o desktop. Beleza? Lembrou, Fatinho? Joia. Então isso é importante. Tranquilo? Então, primeira questão é só para a gente esquentar, porque é uma questão fácil. Beleza? É uma questão fácil. Tranquilo? Segunda questão, aí a gente entra já em algo que é mais detalhado. Por quê? Se eu consigo no Linux, ó, se eu consigo no Linux trabalhar a interface gráfica, que a gente já aprendeu o nome, que é Genome, e eu consigo trabalhar no Linux num ambiente chamado textual, que a gente chama de ambiente shell de comando, a gente consegue digitar o que, gente? Comandos. Esses comandos são os comandos que a gente, lá na década de 80, 90, a gente mexia no Windows, quando o Windows era quem? MS-DOS. Então o Windows 95 foi o primeiro com a interface gráfica. Depois a gente veio lá e teve o quê? 98, 2000, XP, ok? Aí veio 2000 e quê? Windows 7, o 8, o Vista e vai embora. Agora o 10 e o 11, ok? Com interface gráfica. Imagina se cai na sua prova dizendo que no Windows a gente tem como trabalhar igual o Linux com comandos, sim ou não? Sim. Como é que a gente trabalha no Windows com comandos? No prompt de comando. Olha, isso até que está na ponta da língua. Prompt de comandos. Agora, olha só. Me ajuda. Pode vir outro nome no prompt de comando? Pode. PowerShell. Muito bem. PowerShell. Então, nós temos ambientes de comando no Windows e ambiente de comando no Linux, ok?
Em prova, Sesgran Rio, quando cobra muito Linux, cobra mais os comandos de quem? Do Linux, ok? Exemplo, essa questãozinha aqui, ó. No Linux, um processo pode ser interrompido por meio do comando kill. Ó, processo interrompido. Kill, eu posso matar um programa. Eu posso interromper, eu posso acabar com o programa em execução. É um comando kill, ok? Aí vem. Para isso é necessário saber o PID. Se eu quero acabar com um processo, com um programa em execução, eu tenho que saber, ó, qual é o nome desse processo. Porque na interface gráfica, quando a gente entra no Windows, lá no recurso lá de gerenciador de tarefas, eu consigo visualizar quais aplicativos estão abertos. Eu clico nele e mando finalizar a tarefa. Não é assim que a gente faz no Windows? Oi? Quando trava, não é assim que a gente faz? Então a gente consegue fazer o kill, matar aquele programa, aquele processo? Sim, o nome já está ali. No Linux, eu tenho que descobrir qual é o nome do processo. Aí está dizendo aqui, ó, para isso é necessário saber o PID desse processo, ou seja, qual é o nome, qual é o identificador desse processo para eu poder finalizar ele, para eu poder acabar com ele. Então está perguntando qual é o comando textual que deve ser utilizado para obter esse PID, ou seja, esse identificador desse processo. O ideal na maratona seria se fosse tipo assim, imagina, o dia inteiro hoje, aí de manhã você entrou aqui e você só vai fazer os exercícios. Vai ficar aqui, sei lá, 2 horas só fazendo todas as questões. Aí depois a gente chega para você corrigir o que você marcou, né? Tipo correção de simulado. Mas do jeito que a gente está indo, tá bom? Tá bacana? Tá legal, gente? Vamos lá. Então, qual é o comando que eu digito? É o PS, LS, é o DU, é o set ou o PWD? Vamos lá. Ah, Marcelo, não vale porque você colocou a cola no meu material. Eu coloquei a cola, mas nem tá olhando, né? A cola não tá ajudando. Puxa, claro que tá ajudando, gente. Olha aqui. Qual é o comando para exibir os processos em execução, incluindo o seu identificador do processo, o PID? Qual é o comando? Ah, como a cola não está ajudando? Não sabe colar, não? Poxa, desaprendeu? Hã? Desaprendeu? Marcelo, bacana, eu tenho que decorar esses comandinhos, o que cada um faz? Tem, porque a gente espera a questão de comando na nossa prova. Beleza? Então, tem aí. Tudo bem? Alguma pergunta? Alguma coisa? Não? Vamos lá. Pode? Beleza. Próxima. Essa também é o tipo de questão para a gente, assim, ficar feliz fazendo a prova. Né? Quem falou que não pode cair questão assim? De 15 questões, né? De repente umazinha vem assim, molezinha, para a gente falar assim, ó. Ai, não zerei. Perdão, tá gravando, não pode falar essas coisas. Olha aqui. O sistema operacional é a primeira coisa que o computador carrega. Então, liguei a máquina, vai lá, o sistema operacional é carregado para que ele possa gerenciar e controlar a máquina. Beleza. Sem um sistema desse tipo, o computador se torna inútil. Verdade, a máquina não serve para nada. É igual o teu celular que usa Android. Sem um Android, que é o sistema operacional, ele não serve para nada. A máquina vai só fazer nada. Ok? Então, aqui. Estes estão entre os mais conhecidos sistemas operacionais. Quais são os da nossa prova, gente? Então, tu vai procurar na alternativa onde tem o Windows e onde tem Linux. Qual é a alternativa que tem o Windows e Linux? A, B, C. Tem na D? Tem na E? Só o Windows, né? Então, tu já elimina a letra E e a letra D. Marcelo, na letra D, não tem sistema operacional? Tem. O Unix. O Linux veio dele. É base Unix. Ok? Então, o Unix é um sistema operacional. Aí tem o Windows aqui, mas a gente já elimina D e E. O que é o BR Office? Lembrando que a questão de 2011 era BR Office. Agora é cobrado o que em prova? LibreOffice. Ok? Muito bem.
Então não pode ser a C também, por causa do BR Office. E aqui, ó, Unix, Windows e Linux. O que você acha? Essa, né? Aqui, ó, Microsoft Office. O que é o Microsoft Office? É o pacote que carrega quais aplicativos para a nossa prova? Só e o Outlook, que é o programa de correio. Muito bem. Sabem mais um outro nome do aplicativo do pacote do Office? Só para a gente ficar assim legal. Qual é o outro pacote outro programa outro aplicativo do pacote do Office? A gente estudou o Word, o Excel e o PowerPoint. O Outlook é de correio. Fala mais um só para eu ficar legal, ficar feliz. Hã? Ah, que vocês, obrigado, amigo. Salvou a vida nossa aí. Oi? Tem um monte de outros aplicativos. Então, beleza, marcaram aí? Gabarito, questão letra B. Uma sugestão. Se eu puder dar uma sugestão, eu sei que vocês só estão aceitando Pix. Mas se eu puder dar uma sugestão, pega uma folhinha separada, vai marcando o gabarito na folhinha. Não marca no caderno. Para quê? Para que você depois, lá na sua casa ou trabalho em algum lugar, você refaça as questões. Ok? Uma sugestão. Para não ficar marcada a alternativa. Aí é uma maneira de você treinar e ficar treinando as questões para a prova. Vamos lá, próxima. Próxima, gente, vamos lá. Olha só. Você vai colocando os números aí na questãozinha e na folhinha do papel. Coloca o número na questão e na folhinha avulsa, coloca aí questão 4, questão 3. Olha aqui. Uma comparação rápida. O Windows e o Linux. O Windows controla e gerencia os arquivos e pastas, os programas. Tem um programa chamado Explorador de Arquivo, que é o Windows Explorer, ok? Ele gerencia as informações digitais, os arquivos, joia? O Linux também. O Windows tem lá as suas pastas dedicadas, especializadas para cada tipo de informação. Por exemplo, se eu crio uma conta de usuário padrão ou de administrador, existe uma pastinha chamada User para usuário no Windows. Existe uma pastinha para documento, para imagem, para música, para vídeo, isso no Windows. No Linux também tem. O Linux ele também é extremamente organizado com relação a essas informações digitais. Infelizmente, para a prova, a gente tem que lembrar dos nomes dessas pastas, dos nomes desses diretórios. E tem que lembrar também para a prova que no Windows são as letras, ó, C, dois pontos, a gente chama de raiz, onde o Windows está instalado. No Linux não existe letrinhas, C e tal. A base, ou seja, a pasta, o diretório que é chamado de raiz, é o que, gente? É a barra para a esquerda ou para a direita? Lembra como é que a gente lembra disso? Bota a mãozinha no rosto, né? Windows, né? Windows, beleza? Linux, tranquilo? Então é barra home, barra usr, barra dev. Então existem os nomezinhos e para cada diretório desse, a gente tem conteúdo importante que cai em prova. Por exemplo, essa questãozinha aqui, ó. Com relação à estrutura de diretório dos sistemas operacionais Linux, associe diretórios da coluna da esquerda com o respectivo conteúdo da coluna da direita. Então, relacionando os conteúdos com os diretórios, ó, barra dev, etc., home, sbin, os conteúdos dessas pastas, arquivo do usuário e sistema, arquivo de configurações de sistema, arquivo de dispositivo, onde é que a gente encontra esses conteúdos nesses diretórios, nessas pastas? Também tem uma cola aí na questão que dá para a gente fazer a associação, né? Então, com essa cola maravilhosa aí da prova, do material, como é que a gente associa isso aí? Me ajuda. Como é que a gente faz a associação de cada
pastinha dessa com o que cada uma contém. Qual é a pasta dos usuários? Onde tem as contas dos usuários? Qual é? Pode marcar uma estrelinha, vai cair home na minha prova. Beleza? Marca que vai cair o home aí para você não esquecer que o home no Linux é o que, gente? É o que a pastinha home? O que ela guarda? Qual é o conteúdo? Os arquivos dos usuários. Show? As contas estão registradas na pastinha no diretório home. Tranquilo? Então, com isso, qual é a letra que a gente marca? Letra C de Casa Nova. Marcou aí o gabarito? Isso. Não marca na folhinha se você quiser refazer essas questões depois, para não atrapalhar na hora da revisão. Posso avançar? Pode? Tudo bem? Qualquer momento pode me parar aí, beleza? Meu diretor, alguém de casa consegue fazer pergunta aí, alguma coisa? Consegue? Se fizer alguma pergunta aí, tu me avisa. Valeu? Beleza. Vamos lá. Olha aqui. É o núcleo do sistema operacional. Só aí eu já tenho que, quando começo a ler esse negócio, parou aí no ponto, o que eu tenho que lembrar? Essa questão é de 2023, desse ano. Fala comigo. Opa, na minha cabeça, falou em núcleo do sistema operacional, eu tenho que lembrar do que a gente chama de alma. Como é que chama a alma do sistema operacional? Kernel ou kernel, não cai prova oral de inglês. Então, a pronúncia não é importante, ok? Então, a alma do sistema operacional, onde nós temos como o programa vai funcionar, os aplicativos inseridos, toda a modificação que as empresas que pegam o núcleo do Linux para fazer as distribuições, todas as modificações são feitas na alma, no kernel. No Windows eu consigo mexer na alma, sim ou não? Por que não? Porque a alma é fechada. Se a alma é fechada e eu tenho que pagar para usar, o Windows ele é o quê? Software livre? Ele é um freeware? É um shareware ou é proprietário? Graças a Deus. Aprendeu isso? Aprendeu isso? Sério mesmo? O Windows tem que pagar, certo? Se você tem que pagar para usar, ele é classificado como software proprietário. Gravou essa parada aí? Quem não veio na teoria? Aqui. Gravou? O Windows é o quê? Proprietário. E o Linux é software livre. Joia. Então, moleza, letra B de bola. Aí, ó, apresenta a camada mais baixa de interface com o hardware, sendo responsável por gerenciar os recursos de sistema computacional em sua totalidade. Então, a alma é chamada de kernel, ou kernel, como você quiser dizer. Próxima. Vê se é fácil essa agora, hein? Vê se é fácil. Partindo do diretório raiz, ó, a barra, lembra da barra, gente? Diretório raiz, ó, barra no Linux, barra para a direita. Em um sistema operacional GNU, GNU Linux, Ubuntu, é só trocar, tirar o Ubuntu e botar SUSE, ok? Versão tal, pode-se acessar vários outros diretórios? Pode. Dentre esses diretórios, há um que possui os usuários cadastrados no sistema operacional. Fala para mim, qual é o local onde os usuários cadastrados no sistema estão armazenados no Linux? Qual é a pasta? Qual é o diretório? Home. Qual é a letra? Difícil? Nunca foi. Beleza? Nunca foi. Bins são arquivos binários, arquivos de sistema binário, tá? Naquela relação, naquele materialzinho teórico, lembra? Tem todos os diretórios dizendo cada conteúdozinho, o que cada pastinha... Bem, é o SBin e o bin, são duas. Vamos lá? Agora, comando. Estamos quase acabando o Linux. Vamos lá. Comandos. Comandinho que eu aposto também aí na nossa prova tem a ver com troca de password, mudança se eu disser, eu vou responder, né? Vamos lá. O comando chmod no Linux é utilizado para quê? Aí naquela relação de comando, né? Comando pra caramba, né, cara? Eu acho que eu sinalizei alguns comandos importantes, né? Pra gente estudar. Não sinalizei, não? Mandei estudar tudo? Professor bacana, tem que mandar estudar tudo mesmo. Olha aqui.
Comando chmod no Linux é utilizado para quê, gente? Mudar a proteção, olha só. Antigamente, a gente mexia no DOS. Quem lembra do DOS? Quem mexia no DOS aqui? Só para eu ter ideia. Vai revelar a idade, né? Eu mexia no DOS lá no passado. A gente, quando estava querendo mudar de diretório no DOS, a gente digitava o quê? Change diretório. Change de mudar. Change diretório, mudar de pasta. Então, quando aparece ou quando aparece isso aqui, ó, CH, lembra do change, ok? É uma abreviação do change, para mudar, ok? Ó, change, mudar alguma coisa, certo? Então vem, ó, mudar de diretório atual, copiar é CD de copy, ou copiar é CP de copy, ok? Ou vem escrito copy mesmo, COPY. Aí vem, ó, procurar arquivo, opa, procurar e copiar já elimino a letra C e a letra D. Aí vem mudar, opa, change é mudar. Agora é mudar de diretório ou é mudar a proteção? Para mudar de diretório seria o que, gente? C, D de diretório. Então mudar a proteção é o modo, mudar o modo de proteção do arquivo ou de diretório. Show? Então letra A, marca aí no gabarito. Oficial. Oi? LS, para você listar. Se fosse no Windows, seria dir. Dir. Aí ele mostra todos os diretóriozinhos. Vamos? Podemos? Próxima. A identificação de um arquivo no sistema operacional é formada por duas partes separadas por ponto. A identificação de um arquivo no sistema operacional Windows 10 ou qualquer outro, né, é formada por duas partes separadas por ponto. Então aqui eu tenho a primeira parte, aqui eu tenho a segunda. Isso está dizendo ali. A primeira parte é o nome do arquivo. A primeira parte é o nome do arquivo. A segunda é a sua extensão. Extensão. A extensão pode ser chamada de quê? Tipo ou formato do arquivo. Então, a extensão, tipo, formato, vem depois do ponto. Que possui 3 ou 4 caracteres, beleza, e define o tipo ou formato do arquivo. Por exemplo, relatório.xlsx. Então, .xlsx, o nome do arquivo relatório, extensão, esse aqui é o que, gente? XLSX é de quem? É do Excel. Se fosse do Word, seria docx. Se fosse do PowerPoint, PPTX ou PPSX, beleza? Então aqui, ó, importante. Se fosse do bloco de notas, TXT. Se fosse do WordPad, aquela extensão genérica de texto, RTF. Se fosse de um documento portátil, PDF. Fala 3 vezes, Sotinha. Portátil. Portátil. Opa! Formato de documento portátil. PDF significa que você manda para alguém e do jeito que você fez na sua casa vai ser o jeito que a pessoa vai visualizar, com o mesmo formato. Não vai mudar nada no design, na estrutura, na formatação, no tipo da fonte, nada. Beleza? Por quê? Porque é PDF. Muito bem. Aí aqui, ó, para visualizar as extensões dos tipos de uma pasta no explorador de arquivo do 10, deve-se abrir a pasta, selecionar o menu. Qual menu? Menu exibir. Até aí, beleza. Concordo contigo. Aí eu elimino a letra C, D e E. Ficamos com duas, exibir e exibir. Aí vem a marca da caixa de seleção extensões de nomes arquivo, exibir a marca e a caixa de seleções de itens ocultos. O que você acha?
Ah, todo mundo concorda? Se você nunca fez isso, eu acho que eu também coloquei aí no material. Não tem aí a imagem? Tem, não tem a imagem? Então, aí aparece essa janelinha, ó, no explorador de arquivo. Quando você clica na guia, no menu exibir, vai aparecer aqui dentro, ó, em mostrar e ocultar as informações. Ops. Quais informações? Aqui, gente. Extensões de nomes de arquivo, que é o caso, é a questão. E tem aqui, ó, itens ocultos. Geralmente os itens ocultos, eles vêm desabilitados mesmo, ok? São arquivos do sistema, arquivos de comandos do Windows, eles vêm ocultos mesmo, tá? Por segurança. Então, extensões de nome de arquivo. Show? Beleza? Então, mais uma sugestão para vocês é, no Windows, lá na sua casa, não importa qual que você... Ah, Marcelo, tem um 7. Ah, Marcelo, tem um 8. Ah, não, Marcelo, tem um 10. Beleza. Pega lá a janela do explorador de arquivo, abre lá o Windows Explorer, né, o explorador, e dá uma olhada na janela, em todas as opções que aparecem ali, clica naquelas guias, clica nas guias, vê o que tem dentro de cada guia dessa, quais são, ó, os modos de exibição que eu posso aplicar nos arquivos e nas pastas, ok? Porque os recursos são importantes, o acesso aos recursos também, o acesso é importante, ok? Vamos lá. Próxima questão, olha que questão gigante. Olha que questão gigante, gigante. Pergunta de prova rápida aqui. Quem usa a internet no celular? Quem não tem ideia do que eu estou perguntando aí? Beleza, todo mundo usa a internet, não usa? Tu já colocou teu celular no modo avião? Por que tu bota no modo avião? Para carregar mais rápido. O que mais? Para ninguém me encher o saco, me perturbar. O que mais? Para ninguém te achar. O que mais? Todo mundo gosta de dar um perdido, né? Para ninguém me achar, para ninguém perturbar, para ninguém... Pô. Gente, às vezes o telefone está travado. Ao invés de você desligar e ligar o celular, bota no modo avião. Aí ele vai desconectar tudo aquilo que está ligado à internet, todos os aplicativos envolvidos na conexão, e você depois ativa os dados. Beleza? Então, o modo avião a gente faz no celular? Faz. Na sua casa ou no seu trabalho, você acessa a internet no modo de tecnologia sem fio? Como é que chama o tecnologia sem fio? Isso, você acessa a internet wireless, ou seja, a internet sem fio na sua casa. Você sabia que no seu computador você pode colocar o teu computador no modo avião? Sabia? A banca também sabia. É. A banca sabia, pô, desse troço, que o Windows tem esse negócio, que a gente pode colocar o nosso computador, não só o celular, mas o computador também no modo avião. Ela cobra essa questão, olha, gigante, só para alcançar a nossa vista. A operação das redes sem fio utiliza um sinal de radiofrequência. Isso aí não é novidade, a gente sabe disso. Que pode interferir na comunicação de outros dispositivos. Por essa razão, em certos ambientes, pode ser necessário ativar o modo avião. Para quê? Para desligar as interfaces de rede sem fio de um computador. Beleza. Considerando-se o computador que utiliza o Windows 10 e no qual o botão esquerdo do mouse está configurado como botão principal, por que ele falou isso? Que é para a gente não entrar com recurso. Então ele já está dizendo que o mouse é padrão. O mouse não é para canhoto, não está configurado para canhoto, para sinistro, está configurado para destro. Para quem é mão forte é a direita, ok? Que usa o botão esquerdo como principal e o direito como secundário, auxiliar, ok? Aí vem, para ativar o modo avião desse computador, o usuário do sistema deve clicar com o botão. Se você nunca fez isso, aí tu vai ter dificuldade para marcar a resposta. Aí vem a letra A, B, C, D, um monte de caminho, ó. Clicar com o botão direito do mouse no ícone da rede sem fio, da barra de tarefas. Primeira coisa, que barra de tarefas é essa? É aquela barrinha que aparece lá no desktop, não é? E ela tem o quê? O botão... Ela tem o quê? Botão iniciar,
tem todos os botões que estão ativos, que estão fixados na barra de tarefas, e aqui tem a minha o quê? A área de notificação, isso. Aqui tem a área de notificação, onde aparece a hora, a data. Nessa área de notificação aparece um ícone aqui quando a gente está conectado numa rede sem fio, que é aquela, né? Olhei aquele negocinho, Wi-Fi, opa, qual é a senha? A primeira coisa que a gente pergunta é esse troço. Aí vem aqui quando eu clico na rede sem fio, com o botão esquerdo ou com o botão direito, eu posso entrar no modo avião? Sim ou não? Posso. Tanto com o botão esquerdo como com o botão, quanto com o botão direito. Só que são caminhos diferentes. Quando eu uso o botão esquerdo, eu só clico no íconezinho do internet sem fio, vai aparecer uma janelinha para eu poder clicar onde? No modo avião. Quando eu clico o botão direito, vai aparecer lá para eu entrar em configuração de rede. Aí vai aparecer uma janela de configurações do Windows, aí eu tenho que clicar no modo avião para depois pedir para ativar o modo avião. A letra A, o que ela está dizendo? A letra A, direito do mouse no ícone da barra, no ícone de rede sem fio da barra de tarefas, beleza. E em seguida clicar com o botão esquerdo do mouse na opção abrir configurações de rede internet. É isso. E depois selecionar a opção modo avião. Eu entro no modo avião quando eu faço isso? Não. Quando eu faço isso, não. Porque aqui é para entrar na tela do modo avião. Para entrar no modo avião, eu tenho que clicar em outro botão lá dentro e mandar ativar. Já na letra D, diz assim, ó, botão esquerdo do mouse no ícone da rede, sem fio, na barra de tarefas, e depois clicar com o botão esquerdo do mouse, aonde? No botão do modo avião aqui, gente. Quando eu clico no íconezinho, ó, de rede sem fio, vai desenrolar um menu para cima, onde eu tenho as opções, ó, Wi-Fi, hotspot móvel, eu clico aqui no modo avião diretamente. Então, perceberam a malícia da questão? Com o botão direito eu consigo, sim ou não? Sim. Com o botão esquerdo eu consigo? Só que são caminhos diferentes. Com o botão direito eu tenho mais um passo para poder entrar no modo avião. Aqui não. Aqui eu com o botão esquerdo eu clico ali naquele botãozinho, aparece a janelinha, eu já clico direto aqui no modo avião. Pronto, resolvida a questão da letra, qual é mesmo? D, de dinheiro, ó. Botão esquerdo do mouse no ícone da rede sem fio na barra da tarefa, depois clicar com o botão esquerdo do mouse no botão modo avião. Pronto, resolvido o meu problema. Show? Aprendemos isso? Vamos lá. Banrisul desse ano, ó, que espetáculo. Considere um computador que utiliza o sistema operacional Windows 10 e no qual o botão esquerdo do mouse é a mesma história, né? Ó, está configurado com o botão principal. O usuário desse sistema operacional deseja criar um atalho na área de trabalho para a página inicial do sistema de webmail da empresa. Para abrir o assistente que auxilia na criação de atalhos para programas locais ou de rede, arquivos, pastas, computadores ou endereço da internet, esse usuário precisa, é mais um recurso que precisa da intervenção do usuário, ou seja, uma coisa que se você nunca fez, tu vai ficar perdido aí em como resolver essa tarefa. Se você olhar comigo na letra B de Boa Vida, olha o que está dizendo na letra B. Clicar com o botão direito do mouse na área de trabalho, selecionar a opção Novo e em seguida selecionar a opção Atalho. Quando a gente está na área de trabalho ou em qualquer outro lugar, né, do ambiente do Windows, e a gente pressiona o botão direito do mouse, vai abrir um menu de contexto, certo? Vai abrir um menu de contexto, ó. A gente já está viciado em duas opções quando a gente pressiona o botão direito do mouse na área de trabalho. A gente está viciado no botão direito para abrir isso aqui, na opção Novo, para a criação de pasta. Então, quando a gente aponta aqui para o Novo, vai aparecer para mim um outro menuzinho, um submenu. E a primeira opção qual é? E é como se eu esquecesse tudo daqui para baixo. E a banca sabe que você tem esse vício
de só fazer aquilo, de repetir só aquilo e de não olhar para o resto. Então, como a gente está treinando para a prova, como a gente é concurseiro e quer passar na prova, a gente tem que olhar tudo da janela do Windows, ok? Quais são as opções que nós temos aqui? Posso criar um atalho? Posso, exatamente a resposta. Se eu quero criar um atalho, botão direito do mouse, faço o quê, gente? Novo e atalho. Agora, olha que pergunta de prova maneiro. Você pode criar um documento do Word com o Windows Explorer, desde que o Word esteja instalado na máquina, sim ou não? O que tu acha? Eu repito. Eu posso criar com o Windows Explorer, com o explorador de arquivos, um documento do Word na área de trabalho? Posso criar? Posso, desde que o Word esteja instalado na máquina. Se ele não estiver instalado, eu não consigo. Por quê? Porque ele não vai aparecer aqui. Então, fala para mim, posso criar um documento do Word, gente? Posso, olha aqui. Posso criar uma planilha do Excel? Posso ou não posso? Posso, tá aqui, ó. Posso criar um documento do... Cadê? Um arquivo zipado? Posso. Um documento de texto, bloco de notas? Posso. Tudo bem? Aprendemos essa questão? Sim? Então, novo é importante, tá? Vamos lá. Próxima. Eita! Tecla de atalho. Tecla de atalho é um desafio para todos nós. Por quê? Porque quem não gosta de decorar, como eu não gosto de decorar, a gente sofre, né? Por quê? Porque a banca vai cobrar a tecla de atalho para o bebê. E se o bebê não souber, o bebê chora, né? Qual? A do modo avião? Posso. Aqui, ó. Modo avião é letra D. D de dado. A do modo avião é D9, né? É que eu não coloquei número nas questões. Foi? Colocou aí, amigo? Beleza. Essa aqui, qual é o número dessa, gente? Vocês estão aí? Essa é 10? Eu não coloquei número. É? Tá certo? Beleza. Essa é a letra B de boa vida. Foi, amigo? Beleza. Essa é 11, né? Isso, vambora. Que atalho de teclado pode ser usado no Windows para percorrer ciclicamente os aplicativos de execução? O que é isso, gente? Percorrer ciclicamente. É chique, né? Isso, né? Percorrer ciclicamente os arquivos ou os aplicativos em execução. O que ele está fazendo? O que ele quer? Alternar entre as janelas abertas. É isso. Como é que a gente faz para alternar entre as janelas abertas? Qual é a combinação de teclas? Alt Tab. Com o Alt Tab, olha para o quadro. Com o Alt Tab, vai aparecer uma janelinha, uma caixa de diálogo, certo? Para quê? Para que eu possa escolher qual é a aplicação que eu quero que ele exiba em primeiro plano. Show, gente? Ah, eu escolhi, beleza, eu quero o explorador de arquivo. Aí eu largo a tecla Alt, aparece em primeiro plano a janelinha que eu escolhi, tudo bem? Como é que eu faço para fixar aquela janelinha, para que ela fique assim, ó? Para que ela fique aqui travada, ó, larguei as teclas, travei aqui. Com as setinhas de navegação agora, eu vou escolhendo qual que eu quero. Qual foi a tecla que eu pressionei? Gostei, fala. Isso. Então, o Ctrl, ele vai travar a caixa de diálogo. Ó, Ctrl mais Alt mais Tab. O que ele faz? Ele fixa a caixa de diálogo. O Alt mais Tab e o Alt mais ESC, eles vão fazer o quê?
a alternância entre as janelas abertas. Qual a diferença entre os dois? Vão me deixar sozinho. Qual a diferença entre os dois? Qual que tem caixa de diálogo? E o AltESC? Não tem. Então grava aqui, ó, sem caixa de diálogo. As duas alternam entre as janelas abertas, só que uma tem caixa de diálogo. A outra não, a outra vai alternando ciclicamente, mas não aparece essa janelinha aqui que a gente chama caixa de diálogo. Muito bem, vamos lá. Então, Alt-Tab, marcou aí letra D nessa? Foi, gente? Estão gostando de informática? Quem nunca assistiu aí? Quem nunca viu? Tu nunca viu informática? Já viu? Mas está acompanhando? Tá muito rápido, gente? Fala comigo, tá muito rápido? Tá bacana a velocidade? Tá? Bora, hein? Próxima. Questão bacana para a gente conhecer o Windows. O que a gente pode fazer com os recursos do Windows com relação a trocar de usuário, bloquear, suspender, desligar e hibernar a máquina. Aí, para saber qual é a resposta, é claro, eu tenho que olhar para o enunciado, né? O que ele quer? Na empresa onde o indivíduo trabalha, vários funcionários compartilham o mesmo computador rodando o Windows 10. Um desses funcionários precisa usar o computador desse indivíduo. Para este não fechar os programas e arquivos com os quais está trabalhando no momento, que opção o indivíduo deve escolher para resolver a situação? Trocar usuário, ou seja, quando você troca o usuário, aquela conta continua logada, continua aberta. Tudo bem, gente? Bloquear. Bloquear é quando o quê? Quando é que você bloqueia o computador? E para que você bloqueia? Para quê? Vou tomar um café, né? Vou ali tomar um café. Venho aqui, bloqueio a minha estação de trabalho. Para quê? Para que ninguém acesse, que não tenha senha, a minha área de trabalho. Aprendemos isso? Não, não. Bloquear é bloquear. Suspender é um modo de economia de energia. Ok? Suspender não significa necessariamente que o computador vai bloquear. Sacou? Tudo bem nisso? Então, suspender e hibernar, dois modos de economia de energia. Qual é que desliga a máquina? Hibernar. Mas se desliga a máquina, o Windows guarda, grava, sim ou não? Sim. Então, hibernar desliga o computador completamente, porém há o quê? Total economia de energia. A máquina é desligada, mas quando eu mexo no computador, ela volta do jeitinho que estava anteriormente. E suspender? Economiza a energia daquilo que consome mais. Quais são as peças que consomem mais? Monitor e o disco rígido, fica girando, né? Zoom, rotações por minuto. Isso consome energia. Então desliga o HD e desliga quem? O monitor. Se houver falta de energia elétrica, o que acontece com as coisas que estão na memória RAM? Perde. Show, gente? Na hibernação, não. Na hibernação, o Windows, ele guarda, ele salva. Foi? Então aqui, ó, letra A. Fala comigo. Certo. Então, pergunta do nosso amigo, quem está assistindo, né? Quando eu fecho aqui o computador portátil, o que acontece? Primeiro, os modos de economia de energia, eles foram feitos naturalmente para os computadores portáteis, os que têm a bateria interna. Porque o computador de casa está recebendo continuamente lá a energia alternada que vem da rua. Show? Então, para os computadores portáteis, uma maneira de economizar aquela bateria, a bateria que fica nele, a fábrica, o que desenvolveu do Windows?
Modo de economia de energia. Se eu deixar aqui, é porque eu pedi para nunca hibernar, para nunca suspender e para nunca esmaecer. Então, se eu deixar o computador aberto aqui, ele vai ficar ligado assim o resto da vida, beleza? Então, o que acontece primeiro? Se a gente deixa de mexer na máquina, é igualzinho o celular, vai escurecendo a tela. O nome disso é esmaecer. É um modo de economia de energia também. Então, primeiro ele esmaece. Show? Depois passa um período, aí depende da configuração do computador. Pode ser de 10 minutos, pode ser de 5 minutos, você pode alterar isso. Então, passou 10 minutos, quando eu fechar isso aqui, ou quando eu não fecho, não mexo no computador, passo lá 10 minutos, a tela começa a escurecer, esmaecer, aí daqui a pouco ele suspende, automaticamente. Aí quando passa mais 10 minutos, ele hiberna. O meu computador de casa, por exemplo, eu deixei ele configurado assim. Se eu ficar, sei lá, 20 minutos sem mexer, a tela esmaece. Se eu mexo no teclado ou no mouse, rapidinho ele acorda. Passou mais 5, 10 minutinhos, ele vai suspender. Já demora mais para carregar as coisas que eu estava fazendo. Porque não tem como, eu tenho lá 399 janelas abertas. Então imagina, eu ficar fechando todas elas, depois ligo o computador, desligo. Então eu já deixo tudo lá. Bacana? Cada um vai abrir as suas janelas necessárias, né? Eu só tenho 329 abertas, fica lá assim aberto. Eu não desligo o computador. Ele fica esmaecendo, suspendendo e hibernando. Quando eu mexo nele, o que acontece? O disco gira, a tela aparece, aí eu tenho que digitar a minha senha, porque ele hibernou. Show? Então é um processo. Esmaecer, suspender e hibernar. Tá? Isso considerando instalação padrão em português. Se você não mexer na máquina, por padrão, ele vem configurado para isso. Show? Isso. Vamos lá. Ó, teclas de função, importante para a nossa prova. De F1 até F12, ok? Aí a banca vai e cobra o que significa F2 no explorador de arquivos. Se eu estou no explorador de arquivos, no Windows Explorer, selecionei um objeto, uma pastinha e pressiono F2. O que significa F2 quando eu pressiono? Renomear. E por falar em renomear, se eu estou aqui no Windows, ó, a gente aprendeu que o nome, ó, nome.extensão, ok? No nome do arquivo, se eu estou renomeando, mudando o nome do objeto, existem caracteres que são proibidos. Quais são os caracteres proibidos? Lembra do bonequinho, né? Lembra? 2 pontos, só que é assim, né? Pontinho, pontinho, né? 2 pontos, aspas, asterisco, barra para todos os lados, os bracinhos, sinal de menor e maior, e quem é esse cara? Não sei. Beleza? Que boneco é esse? Não sei, a gente bota interrogação. Então, esses são os caracteres proibidos para nomenclatura de pasta e arquivo. Uma questão muito também assim simples e bacana para a nossa prova. Acho que vem uma questão mais à frente sobre isso. É a próxima? Ah, que bom. É, aí. Qual cadeia de caracteres não é o nome de arquivo válido para a versão de português do Windows 7? A questão foi de 2014, valendo para o 2010 também, são os mesmos caracteres. Caracteres proibidos, são os caracteres do boneco, proibidão. Show? Marca então, qual é a letra? Letra? Difícil, gente. Fala a verdade. Nunca foi, né? Conhecereis a verdade e a verdade te ajudará na prova para marcar a questão certa. Então, eu tenho que conhecer os caracteres proibidos para marcar essa questão, onde os 2 pontos são caracteres proibidos. 1 ponto só pode? Pode quantos você quiser. Beleza? Não pode passar de 260 caracteres, incluindo o local onde o arquivo está armazenado, guardado. Show? Então pode botar um monte de pontinho.
Tudo bem? Então, quando eu coloquei os dois pontos assim, ó, é pro olhinho do boneco ficar mais bonitinho, mas se você quiser o olho assim, você pode botar assim também. Pronto. É. Se você colocar pontinho, pontinho, pode. Se você colocar pontinho, pontinho, pode? Pode. Show? Que bom. Não pode passar de quantos caracteres? 260, incluindo o local onde o arquivo está armazenado, está guardado. Show? Vamos lá. Próxima. Essa questão é maneira, hein? Suponha que o usuário tenha selecionado 3 arquivos em uma pasta chamada P1, utilizando o Windows Explorer no Windows XP. Pô, Marcelo, o Windows XP, claro, pô, é de 2008, eu preservei, não fiz adaptação nenhuma. Será que mudou alguma coisa agora? Vamos ver, né? Ó, em português, com configurações padrões, show. Se este usuário tentar renomear simultaneamente esse conjunto de arquivo para XYZ, utilizando a funcionalidade arquivo renomear, o que vai acontecer? Todos os arquivos serão renomeados para isso, todos os arquivos serão renomeados para P1, o Windows apresentará uma mensagem de erro que vai explodir, os arquivos serão renomeados para P10, P11, P12, os arquivos serão renomeados para XYZ, XYZ2, o que você acha? É uma pergunta ou é uma afirmação? É? Hein? E aí? Letra? Beleza. Ó, aqui tem um arquivo, certo? Ó, tem um arquivo que eu criei do bloco de notas, lá numa pastinha qualquer, beleza? Eu vou selecionar ele, que está selecionado, e vou pressionar no teclado Ctrl C. O que faz isso? O que é Ctrl C? Então, copiei, Ctrl C. Show? Vou colar. Se eu pressiono colar qual é a tecla de atalho? Ctrl? Isso. Se eu pressionar Ctrl V aqui, vai aparecer o que aqui? Vai aparecer o quê? Ctrl V. Apareceu o que, cara? Ah, apareceu o mesmo nome do arquivo, porém, se eu pressionar Ctrl V de novo, cópia 1, com certeza ou incerteza? Ctrl V. Ah, você já tem uma cópia 1. Eu já fiz uma cópia. Então agora cópia. Se eu pressionar Ctrl V de novo, tudo bem nisso? Joia. Aí eu selecionei todos os arquivos, Ctrl A. Imagina aquelas fotos que eu tirei no celular ou na câmera e tal, beleza? Aí vem tudo com o númerozinho esquisito, já viu? Quando você baixa os arquivos de foto, né? Vem DSC não sei o que, número tal, gigante, né? Aí o que você fez? Você fez aniversário agora, né? Por exemplo, Niver 2023. Aí eu quero colocar todas aquelas fotos do meu aniversário. Aí eu selecionei tudo para renomear. Como é que chama renomear? A tecla de atalho? Então eu pressiono F2. Quando eu pressiono F2, eu vou mudar o nome. Eu vou botar Niver 2023. 2023. Se eu pressiono Enter, o que vai acontecer? Todos serão Niver 2023? Sim ou não? Mas peraí, não pode ter mesmo nome no mesmo arquivo, dá conflito. Aí vai dar o quê? 2, 3 e 4. Olha, gente, não é sensacional? Não é?
Caramba, olha aqui. Botei todas as minhas fotos, ó, todas catalogadas. 1, 2, 3, 4, 5. Espetáculo. Beleza? Então me ajuda. Aquela questão, qual é a letra? Letra? Letra E. Fala. Para essa questão é por quê? Oi? Porque as outras estão todas erradas. E a gente tem que considerar quem? Beleza? Tudo bem? Aprendemos? Próxima. Word. O pacote do Office da nossa prova vai ser o pacote do Office qual, gente? 365, é o da nuvem. Beleza? Maneiro. Marcelo, eu posso usar o Word 2016 para prova? Posso, pô. Posso. Por quê? Porque a maioria dos recursos, a maioria vai funcionar igualzinha no 2016, 2013, 2019, 21, ok? Então vamos ver o que ele quer nessa questão aí, ó. No Word 2016, português, um usuário deseja aplicar, se você tiver com a folhinha na mão, sublinhe isso aí, ó. Aplicar a mesma formatação. Só isso. Aplicar o que, gente? A mesma formatação. Então, para aplicar a mesma formatação, qual é o recurso no Word, no Excel, no PowerPoint que aplica a mesma formatação? É o pincel ou pincel de formatação. Tudo bem? Não temos outro que aplica a mesma formatação. O pincel ele não copia o texto, o pincel ele não colore, ele não pinta o texto. Ele copia o formato do texto. Bacana, gente? Aprendemos o pincel? Tecla de atalho tem o pincel? Quem sabe? Valendo um bombom na próxima Páscoa. Qual é a tecla de atalho do pincel? Ctrl Shift C. Beleza? Ctrl Shift V, você vai colar o formato. Aprendemos isso? C. Vamos lá. Oi, Fatinha. Certo. Tá. Essa pergunta ela é bacana, Fatinha, mas olha só. O que você está aplicando durante um processo de edição, imagina que você deseja colocar só a numeração de página nas páginas pares, ou a numeração de página somente nas páginas ímpares, ou que o cabeçalho ele apareça apenas nas páginas pares, ou que as páginas ímpares elas têm orientação paisagem. Então, isso não é do texto, isso é da página. Então, quebra, ela está ligada diretamente com página, com folha, com papel. Show? Pincel de formatação está ligado com texto, com caractere. Bacana? Então, são coisas distintas, embora essa quebra que você citou, ela faz um sentido. Mas, no final do filtro das informações, a gente se depara com a diferença. Um é da página e o outro é do texto. Show? Copia o formato do texto, copia a aparência do texto. A página é uma coisa, a fonte é outra coisa. Show? Um você vai configurar a página, formatar a página. O outro você formata a fonte, texto. Bacana? Próxima. Um usuário do Word 16 em português está digitando um documento e precisa criar hiperlink. O que seria um hiperlink, gente? Na realidade, isso que você falou é um
link, beleza? O que seria o hiper? Hiper significa que eu posso fazer um vínculo, um link, isso aí que você disse, para qualquer objeto que envolva imagem, texto e som. Então vamos lá, eu posso criar um vínculo, um link para uma página web? Posso. Qualquer objeto externo e interno do documento que eu estou digitando. Show? Então eu posso criar um link, por exemplo, para o meu currículo aparecer, quando no texto aparecer meu nome? Posso? Posso. Posso clicar no meu nome e aparecer a minha foto, a imagem? Posso. Então, eu estou vinculando um objeto. Hiperlink. Por isso é que lá no HTTP da internet, a gente tem o quê? O protocolo de transferência de hipertexto. Ah, Marcelo, é um texto grande? Não, é o que envolve o quê? Imagem, texto e som. Show? É um arquivo de hipermídia, que a gente tem a mistura da imagem, do texto e do som. Então, olha essa questãozinha. Está digitando um documento e precisa criar hiperlink, ou seja, um vínculo interno. Ele está dizendo, ó, vínculo interno para lugares específicos desse documento. Tais como título, tabela, ilustração, beleza. Para criar tais hiperlinks, que recurso esse usuário deverá utilizar? Bibliografia, inserir legenda, marcar citação, marcar entrada ou referência cruzada? O que você acha? Referência cruzada. Você vai fazer uma referência e cruzar as informações internamente. Então, você cruza as informações de um texto com outros objetos. Objetos internos, objetos externos ao texto, beleza? Aí eu coloquei duas opções aí, eu acho que está aí no seu material também, para você lembrar que existe um caminho para você usar a referência cruzada, ok? Quais são as opções que nós temos no nosso pacote do Office 365? Aqui, ó, na guia inserir e na guia referência. No grupo links, no grupo legenda, ó, aqui está diferente, tá vendo? Mas são guias diferentes. E opção referência cruzada é a mesma coisa. Okay? Então, temos duas opções dentro de duas guias, ou melhor, a mesma opção dentro de duas guias, para a gente usar esse recurso. Copiou aí? Isso, você pode criar links, vínculos com objetos internos ou com objetos externos. Tá bom? Vamos lá. Essa questão é fácil. Essa é fácil. Olha aí, questão fácil. Um dos aplicativos mais usados do conjunto do Office é o Word. É verdade. Isso é verdade. Trata-se de um editor de texto com muitas opções de edição e formatação. Tanto é que o Word, ele não é só considerado um editor de texto, ele é considerado um processador de texto, porque ele faz formatações complexas de texto. Ok? Para formatações simples, a gente usa o bloco de notas, que é só digitação. Agora, para elaboração de documentos complexos, ou seja, quero elaborar tabela com imagem, criar vínculo, link, eu quero inserir, fazer inserir uma planilha do Excel no meu documento. Então, se eu quero elaborações complexas, eu uso o Word, ok? Que é o processador de texto da Microsoft. Em sua aba principal, o Word apresenta uma área com um conjunto de botões como os ilustrados na figura. Então, aqui tem uma parte da janela do Word. Olha aí que legal. Me ajuda rápido aqui, só para ver se você está firme. Aqui, o que é esse Arial? É o quê? Tipo da fonte. O que é esse 11 aqui? O que é isso aqui? Ué, mas o negrito não é N? Poxa. 6 Gran Rio pode fazer isso com a gente?
Marcelo, eu estou acostumado com o N do negrito e botou B. B de quê? Bold. Negrito. Aí vem, o que é o I? I? Itálico, é aquela letrinha que fica inclinada. Não existe inclinado, ok, gente? É o quê? I? Itálico. O U era o quê? Isso, é o S. Só que aqui está a versão em inglês. Que chique, né? O que é esse A com a setinha para cima? Aumentar o tamanho da fonte. E o A com a setinha para baixo? O que é esse Azão com azinho? Isso. É. Alternar entre maiúsculas e minúsculas. Qual é a combinação? Ó, questão de prova. Qual é a combinação de tecla de atalho para alternar entre maiúsculas e minúsculas? Shift F3. Quem falou? Na próxima Páscoa eu te trago um bombom, chocolate. Não posso. A prova está chegando. Posso falar para ela? Tu deixa? Eu vou falar. Pô. Agora pode, né? No dia da prova que a gente não pode falar nada. Entendeu? Se vai fazer prova com um amigo, não conversa com ele. Só vai de companhia, mas não fala nada. Se te perguntar alguma coisa, tu fala assim. Ih. Dá uma de João sem braço, entendeu? Fala assim, você vai cair na prova? Meu Deus. Né? Não conta não, porque a vaga é sua. Aqui. Shift mais F3. O que isso faz? Alterna entre maiúsculas e minúsculas. Vamos lá. O que é esse ABC com risquinho? Fala para mim aqui. É tá? Se tiver 2 risquinhos. Essa parte eu não lembro, né? Aqui, Fatinho, ó. Se você tiver uma palavra teste com um risco no meio, o que significa? Taxado. Se a gente tiver 2, taxado duplo. Não? Beleza? Gravou? Então, taxado um risco, taxado duplo, 2 riscos, ok? Vamos lá, eu tenho ali o x2 e x2, ó. x2 e x2. H2O, 2 ao cubo. Esse 3 aqui e esse 2 aqui é uma formatação de quê? De efeito no texto. Esse 2 ele está o quê? Sobrescrito ou subscrito? Subscrito. Lembra do submarino, tá? De baixo. Lembra do sobre a mesa, sobremesa, sobrescrito, tá na parte de cima. Beleza, gente? Então são efeitos no texto. Taxado é um efeito no texto. Negrito é um efeito? Sim ou não? Não. Itálico é um efeito? Sim ou não? Não. O sublinhado é um efeito? Não. É o que a gente chama de estilos. Não posso confundir efeitos com estilos. Estilo nós temos o negrito, o itálico e o sublinhado. Efeito nós temos taxado, taxado duplo, versalete, todas em maiúsculas, texto em oculto. Ok? Quer perguntar? Esses dois, você tem na mesma tecla o mais e o igual. Se você pressionar o Ctrl igual, você faz o sub. Se você colocar o mais, para colocar o mais, você tem que pressionar o Shift, Ctrl Shift mais. Você faz o sobre. Show? Tudo bem, gente? Aí o que ele está cobrando aqui na questão? Ah, os alinhamentos, quais são? Aqui é o quê? O que é esse aqui? Esse. E esse. E esse aqui. O que é isso? Boa, espaçamento entre linhas. O que é isso aqui? Marcar. Esse aqui? Numerador. E esse aqui? Vários níveis. Isso. É para a gente colocar, por exemplo, 1.1.1. Opa, vários níveis. Ok? Isso aqui, setinha para a esquerda, isso aqui, setinha para a direita. Então, um vai diminuir e o outro vai aumentar. O recuo da margem
esquerda. Então aqui eu tenho a margem esquerda, eu posso aumentar o recuo do parágrafo ou diminuir o recuo do parágrafo com relação à margem esquerda. Vamos à questão. O que ele quer? Ele está dizendo assim, ó, se na situação ilustrada da figura tal, o usuário selecionar os botões U e o X ao quadrado. O que é o U mesmo, hein? Sublinhado, de underline, por isso que é o U, né? E o X ao quadrado? Sobrescrito. Então, se ele selecionou esse texto e pressionou sublinhado e sobrescrito, marca para mim qual é a letra. Pensa comigo. Qual é o texto que está selecionado? Dê exemplo. Então, ele não pode colocar o texto sublinhado, beleza? Cuidado que na hora da prova a gente dá um branco, né? A gente enxerga coisa que não está lá. A gente enxerga um monte de coisa. A gente olha e fala assim, é essa, e sai feliz da vida achando que marcou certo. Ó. Então, cuidado, pisca bastante, né? Lubrifica os olhos lá, pisca. Isso é importante. Beleza? Então, letra? Joia. Próxima. Um texto digitado no Word pode ser salvo pelo comando salvar como? Pode ou não pode? Isso. Pode ou não pode? Pode, pô. Pode. Eu estou no Word, eu posso salvar como, por exemplo, TXT, sim ou não? Posso salvar PDF no Word? Posso. Posso salvar RTF? Posso salvar PDF? Pode salvar DocM? Ih, Marcela já começou a ficar esquisita, né? Ah, pode. DocM é um documento que vai ter macro, ok? Automação de comando, macro, ok? O programa executa automaticamente os recursos. Automação de programa, macro. Muito bem. Então, ele está perguntando assim, ó, além do seu formato original do Word, que a gente sabe que é qual? O formato original? DocX. Como um arquivo do Access. Eu posso salvar no Word um arquivo do Access, um Windows Media Player, uma apresentação no PowerPoint, uma planilha do Excel, uma página web de arquivo único. O que você acha? Marcelo, eu não acho nada. Eu vou marcar aqui assim, ó, interrogação e vou para a próxima. Não quero saber. Não é assim que a gente faz? E é assim que você deve fazer mesmo. Pô, tem dúvida? Não fica gastando tempo na questão, não. Bota a interrogação do lado e vai para outra. Ah, Marcelo, eu tenho certeza que a letra A não é. Risca logo ela. Faz assim, ó. Risca. Eu tenho certeza que essa não é. Se você tem certeza, risca ela. Pronto. Marcelo, eu tenho certeza porque não tem nada a ver um documento com um banco de dados. Não posso. Marcelo, não tem nada a ver um documento do Word salvar Media Play para escutar a musiquinha. Não tem como. Se eu ainda estivesse usando o PowerPoint, mas eu estou usando quem? O Word. Marcelo, não tem como do Word salvar uma apresentação do PowerPoint. Se eu quero no Word salvar o PowerPoint, eu vou para o PowerPoint, pô. Agora, do Word, eu consigo salvar página de internet, páginas web, com formato HTML. Show? Linguagem de marcação de hipertexto, onde o navegador vai abrir isso aqui. Show? Então, se não sabe, interrogação e vai para outra. Se tem dúvida nas alternativas, tem certeza que não é aquela, risca logo ela. Show? Não perde muito tempo nela, não. Bota interrogação e vai embora. Segunda vista de prova. Pô, continua com dúvida? Bota outra interrogação. E vai para outra. Terceira vista de prova, ainda está com dúvida? Não bota mais interrogação. Aí se escreve assim, ó, chutar. Se a luz não brilhou na segunda vista, minha filha, não vai ter jeito, não. Então bota chutar lá para você chutar a questão. Qual? A questão? Vamos lá. Estou no Word. Viaja comigo aqui. Estou no Word. Vou salvar o documento que eu estou fazendo.
Beleza? Vou salvar. Salvo com qual extensão padrão? DocX. Mas eu posso salvar, por exemplo, o PDF? Posso. Quando eu salvo o PDF, ele vai estar com o formato o quê? PD? Posso salvar TXT? Posso. Posso salvar RTF? Posso. Posso salvar com a extensão do PowerPoint? Posso salvar com a extensão do Media Player? Posso salvar com a extensão do Axis? Agora, eu posso salvar com a extensão de página web? Posso. Por quê? Porque tem a relação de todos os arquivos quando eu estou no Word para que ele possa salvar. Na hora que a gente clica no arquivo, salvar como, para todos os aplicativos funciona assim. Você tem uma relação de extensões que você pode salvar. Tudo bem? É aqui que você visualiza. Ó, PDF posso? Posso. Posso página web de arquivo único? Olha aqui a resposta. Ó. Posso salvar TXT? Olha lá, posso. Posso salvar RTF? Posso. Posso salvar PDF? Posso. Posso salvar página web? Posso. Show? São as extensões, os formatos que você pode salvar um documento no Amigo Word. Vamos lá. Foi? Joia. Próxima. Ah, essa é mole. Essa é tranquila. Ao comparar os dois textos abaixo, editados no Word português, um revisor percebeu duas diferenças e decidiu fazer as correções necessárias no segundo texto, visto que deveriam ser perfeitamente iguais. Então, nós temos aqui dois textos. Ó. Só que nesses dois textos, o revisor ele percebeu diferença. Então, aqui ele tem navegar em águas revoltas e tal, é sempre perigoso. E o perigoso aqui está o quê? Está destacado, não está? Está o quê? Negrito. Então, mais ainda em barcos pequenos e sem recursos motores. O motor daqui está o quê? Estilo normal. E o motor daqui está com estilo itálico. Então, tem diferença? Tem. Quais combinações de teclas possibilitariam as correções? Ou seja, para corrigir para esse ou para corrigir para esse. Né? Para aplicar o negrito, qual a combinação de tecla? Ctrl N. E o itálico? Difícil? Não é. Nunca foi. Qual a letra? C de Casa Nova. Legal? Tudo bem, amigo? Foi para conta? Beleza. Tô avançando, hein? Daqui a pouco a gente renova a esperança. Olha aqui. Um funcionário percebeu que digitava num documento Word repetidamente textos e formatações com os quais sintetizava e classificava as várias ações do seu setor em diversas categorias. Com a finalidade, de otimizar seu trabalho, resolveu, sublinha agora aí se você tiver com papel aí, resolveu automatizá-lo. Sublinhou? Agrupando toda a digitação correspondente a cada categoria sob um único comando, que, quando executado, realizaria automaticamente toda a digitação e formatação correspondente. Para realizar essa automação, sublinha aí, automação, de maneira apropriada, o funcionário utiliza o que, gente? Macro. Macro é um recurso de automação. Ok? Você, por exemplo, selecionar um texto, Ctrl T. Isso é automaticamente você seleciona todo o texto. Isso é macro. Show? Eu quero, por exemplo, o negrito, Ctrl N. Automaticamente o texto selecionado vai ficar destacado. Então eu negritei, eu fui lá e apliquei o estilo. Show? Tudo bem?
Então, já existe macro pré-definida, que são essas que a gente já conhece. Quando você clica naquele botãozinho do disquete, por exemplo, o que você faz? Salva o documento, isso é macro. Se você pressiona Ctrl S ou Ctrl B de backup para salvar o arquivo, isso é macro. Ok? Marcelo, agora eu posso gravar, que é o que a questão está propondo. A finalidade de otimizar seu trabalho, resolver automatizá-lo, ou seja, ele grava passo a passo determinadas tarefas e grava, para que ele possa aplicar esse passo a passo de forma automática. O nome disso é macro. Então a gente pode criar macro? Pode gravar macro? Pode, para que toda vez que a gente execute aquele comando, aquela combinação de tecla de atalho, o Word vai fazer automaticamente isso para a gente. Ok? Automação de processos. É como se fosse, por exemplo, você tomar banho, pô. Olha o exemplo do banho. Infantil pra caramba, mas é um exemplo. Você, para tomar um banho, é um processo, tem um passo a passo. Entra no banheiro, liga a luz, tira a roupa, abre o box, entra no box, fecha o box, liga o chuveiro, se molha todinho, passa shampoo primeiro, depois passa sabão, depois você enxágua todinho, depois tira o negócio, depois seca com a toalha. Imagina só no teu banheiro um interruptor, que você chegasse lá no seu banheiro, pressionasse o interruptor, tum, você já está pronto, arrumado, cheiroso. Ou seja, aquele passo a passo foi todo executado automaticamente. Isso seria o que no Word? Macro. No Excel, no PowerPoint também. Então, macro, vamos lá. Próxima. Aqui, gente, o botãozinho que a gente aprendeu da barrinha, com a setinha para a direita. Ó. O botão da barra de ferramentas de formatação do Word 2000, mas a gente pode usar para qualquer Word, que ele existe até hoje, respeitando o ano, tá, gente? 2005. Permite o quê? Letra, aumentar a distância do recuo entre o texto e a margem esquerda. Então, está aumentando. Para cá seria diminuir. Muito bem. Letra E. Eu quero chegar no Excel para poder dar um café para vocês ali. Ó, o recurso de verificação ortográfica no Word, não importa a versão do Word, não importa. O nosso Word 365, ele tem um recurso de ortografia e gramática e tem o editor. Então, além do corretor, nós temos o editor, que foi um recurso desenvolvido pela Microsoft para melhorar a correção ortográfica e gramatical desde o pacote do Office 2016. Então, nós temos o 2016, nós temos o 2019, temos o 365, que tem o editor, que olhou para trás e falou assim, eu sou melhor do que vocês dois juntos. Por quê? Porque eu sou o editor. E a tecla de atalho dele é F7. É a mesma tecla de qualquer versão do Word para fazer a ortografia e gramática. Tudo bem, gente? Então, ó, verificação ortográfica no Word pode ser acionada através de que tecla? Fala comigo. F7. O que seria um erro ortográfico? Uma palavra escrita de forma incorreta ou possivelmente incorreta, porque essa palavra ela pode não estar contida no dicionário do Word. Aí ele não vai reconhecer, ele vai achar que está errado e vai colocar o quê? Uma cobrinha de que cor embaixo? Vermelha, isso é importante, hein? Show? Tudo bem. Oi? Quem falou? A verde era no pacote, até o pacote do Office 2010, depois ela ficou azul, de gramática, ok? De verificação gramatical. Vamos lá, deixa eu ver a próxima. Falta pouco. Olha aqui. O escriturário digitou o seguinte texto no Word. Ele digitou isso aqui, ó. Você consegue enxergar aí no teu material? Tá enxergando legal? Aí ele mostra aqui, ó. Eu te ajudo aqui a visualizar, ó. Aqui, ó. Os arquivos referentes tal, ó, o avanço. Ele digitou errado. Digitou ou não digitou? Então, o avanço tecnológico, beleza. Aí ele está dizendo, ó, após ter verificado a palavra avanço,
que estava digitada equivocadamente, o escriturário resolveu fazer uma correção óbvia. Aí o que ele fez? Ó, para isso, colocou o cursor na palavra avanço, logo depois da letra N, pressionou as teclas Ctrl Delete, Ctrl Del, clicou no botão de negrito e completou a palavra corretamente, digitando as letras cedilha e o O. Qual é a nova apresentação do parágrafo em que a palavra em questão se encontra? Então, onde está escrito avanço, ele posicionou o cursor do Word exatamente após a palavra ou a letra N. Pressionou o quê? Ctrl Del. Ctrl mais Del. Poxa, a gente não está acostumado, né? A gente está acostumado a apagar com o quê? Com Del ou com Backspace. O Backspace apaga de onde para onde? Da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda, o Backspace? Daqui para lá. E o Delete? Apaga o quê? Daqui para cá. Ele vem comendo as palavras, né? As letras, os caracteres. Show. Agora, quando eu misturo o Ctrl, o que ele vai apagar? O Ctrl e o Del. Ele apaga todo o texto? Aí, é isso que ele está cobrando nas alternativas. Ó. Qual é a nova apresentação do parágrafo em questão? Os arquivos referentes às transações bancárias geram muito papel. O soço tecnológico que criou os processos. Os arquivos referentes às transações bancárias geram muito papel. O avanço, aí ó, corrigiu, ó, o avanço tecnológico que criou os processos. Tarará. Os arquivos referentes às transações bancárias geram muito papel. Letra D. Tecnológico, ou seja, apagou dali para trás. Lá. Perceberam a questão? O que apagou e o que modificou com essa formatação nova que ele fez? Os arquivos referentes às transações bancárias geram muito papel. O avanço tecnológico que criou os processos de transação ajuda. E aí, o que você acha? O que ele faz? Ou melhor, o que ele fez? Hã? Oi? Não, olha só. Quando você mistura o Ctrl, ele não colocou aqui o cursor? Então, se ele pressionasse o Del, o que ele ia deletar? E depois o Del de novo. E depois o Del de novo. Quando ele mistura o Ctrl, o que ele apaga? Ele apaga todo o resto da palavra. Então, saiu tudo isso aqui. Ó. Ficou assim. Só que ele fez outras coisas. O que ele fez? Pressionou negrito. Ó, clicou o botão negrito e completou a palavra corretamente. Ou seja, ele pressiona negrito e faz o quê? Digita o cedilha e o... Ó, então, como é que fica a palavra nova agora no texto? Fica avanço assim? Fica. Só que aqui, ó, nós temos essas duas negrito. Eu não sei se aí tem aí. Qual que está igual? Então, bota B, porque foi o erro do digitador. Foi o erro do... Oi? Ele paga até o próximo espaço, ok? Então, coloca B aí, tá, gente? Marca aí a B. E faz assim, ó. Coloca o cedilha, faz um círculo aí e coloca aí que tá negrito. Pra gente lembrar por que que... Tá B. Oi? Tudo bem? Ó, só mais uma para você tomar café e renovar a esperança. Olha para cá. A seleção de texto no Word possibilita que muitas tarefas sejam feitas, tais como selecionar uma palavra, uma frase e um parágrafo. Em uma página, com mais de um parágrafo, o atalho Ctrl T. O que faz Ctrl T no Word? Todo o texto. Seleciona apenas o parágrafo. Opa, isso está certo ou está errado? Aí vem assim, ó, porque o atalho Ctrl T seleciona mais de um parágrafo.
desde que pressionada simultaneamente a tecla para baixo do teclado. Aí você tem duas perguntas numa questão só. Ele faz uma afirmativa, fala que isso aqui acontece porque isso. Aí está dizendo que essa e essa são verdadeiras, essa justifica essa, as duas são falsas. O que tu acha? As duas são falsas. Qual é a letra? Letra E. Tudo bem? Vamos lá renovar a esperança aí. 10 minutos, hein?